João, vamos falar de polêmica? Uai. Tem sempre a polêmica do dia. A gente não ia começar uma segunda-feira sem trazer um tema polêmico aqui pro Central, né? Projeto de lei, gente, que proíbe o uso da linguagem não binária ou linguagem neutra nas escolas de Belo Horizonte está sendo analisado em reunião extraordinária hoje na Câmara Municipal. As galerias da casa estão lotadas com moradores a favor e também contra a proposta. A matéria seria analisada em 13 de abril, porém, em acordo feito por parlamentares, a análise foi suspensa, pois aproximadamente 200 requerimentos foram apresentados ao projeto. Com isso, a audiência extraordinária foi marcada só para a discussão da matéria. O projeto de lei 54/2021 do ex-vereador Nicolas Ferreira proíbe o uso da linguagem não binária ou linguagem neutra nas escolas de Belo Horizonte. Segundo o projeto, a ideia é garantir aos estudantes o direito ao aprendizado da língua portuguesa com base nas orientações nacionais de educação, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa e na gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O projeto de lei impõe sanções administrativas às instituições de ensino públicas que violarem a regra. Na chamada linguagem neutra, a vogal temática e o artigo são substituídos, por exemplo, pela letra X ou E, evitando a distinção de gênero, como todes em vez de todos, alunix em vez de alunos, ile em lugar de eles ou elas. O vereador Pedro Patrus, do PT, ele propôs uma emenda que dá o prazo de 10 anos para a entrada da lei em vigor. Aí, João, pauta polêmica, a gente está acompanhando faz muito tempo. E aí, gente, eu acho que tem dois pontos que a gente tem que analisar aí. Um é o ponto da sua opinião. Qual que é a sua opinião sobre o tema, né? A gente falando aí, quando fala, por exemplo, da proibição do uso, a gente está falando, então, lendo o projeto, né, do ex-vereador Nicolas, de não ter isso como uma linguagem formal, como ensino formal, uso no material didático, por exemplo, coisa que até onde eu sei não acontece. Aí seria talvez uma forma, não, eu não concordo, quero prevenir que isso aconteça. O uso da linguagem neutra, eu acho que ele é um tema, sim, que divide opiniões e os dois lados têm argumentos para defender o ponto de vista. Então, respeito todas as opiniões. O que eu acredito, aí a minha opinião aqui no Central, é que esse tema já está presente na sociedade. Empresas, inclusive empresas globais, multinacionais, já utilizam a linguagem neutra. Então, assim, a gente falar que ela não vai ser tratada dentro da escola, a escola que é um ambiente plural, que é um ambiente também que trabalha muito a questão da oralidade, a gente tem as gírias também. Ah, professor não usa gíria, usa sim, gente, até para se comunicar com os alunos. Ele ensina isso como uma forma culta? Não, não ensina. Mas isso está presente na discussão, até porque o professor ele precisa estar antenado como a forma em que a comunidade para a qual ele leciona se comunica. Se isso está sendo usado, eu acho que os professores têm que estar atualizados para debater o tema. É para ensinar como linguagem formal? Não, porque ela não é. Pode ser que um dia seja? Pode ser, acho que demoraria anos. Tem países que já têm pronomes neutros no dicionário, na língua oficial, não é o caso do Brasil. Agora, outro ponto, né, tirando aí, excluindo a opinião de cada um à parte, eu tenho a minha, você pode ter a liberdade de ter a sua também, é a questão que, por que isso está sendo discutido na Câmara Municipal de Belo Horizonte? Quem legisla sobre o currículo, sobre o material didático, né, sobre a proposta curricular, a forma como vai ser, é a União. Então, quer dizer, a gente tem o governo federal legislando sobre isso, não é competência do município. Daí fica pensando, tem uma discussão que a gente estava acompanhando, né, de debate de ideias, e eu acho que a Câmara é sim lugar para debate de ideias, mas existe um projeto, e aí o projeto vetado ou aprovado, o que se faz com isso se a competência não é municipal? Ah, não foi aprovado, a gente quer que ensine. Não tem como alterar material didático, não tem como colocar isso na grade curricular, falar, professor, agora você vai passar a ensinar dessa forma, porque isso não é competência do município, isso é competência do governo federal. Então, fica parecendo que a gente está discutindo um tema à toa, baseado puramente na ideologia, porque não faz sentido. Se não é da competência do município, que se fique discutindo o tema, enquanto a gente também tem outros temas importantes para se tratar. É para não falar no assunto? Não, não é isso. Mas eu acho que tem que ver também a constitucionalidade, né, do que está sendo feito. O que adianta decidir uma coisa que o município não vai conseguir entregar, nem para o positivo, nem para o negativo, dependendo aí do seu ponto de vista. Ô, Carol, eu não tenho muito a acrescentar ao que você falou, a gente tem a mesma opinião sobre esse assunto. Eu só volto a dizer que está ficando muito, não só, e aí eu vou falar não só da Câmara Municipal,
Vou falar aí, por exemplo, da Câmara dos Deputados. A gente está discutindo poucos projetos aqui para o país, ou aqui, no caso, projetos para Belo Horizonte, sem ser da questão ideológica. Acredito que tem que parar com isso, na minha opinião. A gente tem que ver, por exemplo, olha aí, nós temos um aumento de R$6 para R$6 nos ônibus. Por que não vamos discutir isso? Como você bem disse, Carol, pode ser inconstitucional, porque quem tem que legislar em relação a isso é a União. Então, vai ser uma discussão que pode ser inócua. A gente teve uma discussão para discutir o projeto, teve 200 requerimentos, e aí abriu uma reunião extraordinária para discutir somente esse projeto. Que tempo perdido. Podemos estar perdendo um tempo gigantesco para essa matéria, como já foi decidido em outras ocasiões, ser considerada inconstitucional. Então, a discussão, como você disse, é válida. É válida. Eu acho que como sociedade tem que se debater, sim, cada um tem sua opinião, mas eu acho que assim, o foco, a gente tem que entender o que é o espaço da discussão e o que é o espaço de uma decisão de um projeto de lei que não é de competência do município. Carol, e tem uma discussão que é o seguinte, que tem uma questão no projeto que é, os professores estão ensinando dessa forma? E você concorda, e eu tenho, como você, Carol, tenho pessoas próximas que aceitam, pessoas próximas que não. E eu vejo também argumentos dos dois lados. Agora, não chegou para mim, e eu pergunto para várias pessoas, se os professores estão ensinando dessa forma dentro da sala de aula. Porque se for uma questão que não está ensinando, só está comentando, conversando sobre isso, as gírias estão aí para falar, você citou muito bem. As gírias são utilizadas pelos professores, são utilizadas dentro do ambiente escolar. Então, são duas questões diferentes que a gente tem que tratar. Se está sendo ensinado, está errado. Se estiver sendo ensinado dentro de sala de aula, eu já falo, já dou minha opinião. Está errado, o professor está errado em ensinar sobre isso. Agora, conversar, falar, não vejo problema nenhum, como acontece com gírias, por exemplo. Até porque é uma coisa que já está presente na sociedade, né, João? Eu conheço várias empresas que emitem comunicados e que têm programas que já utilizam a linguagem neutra para comunicação com os funcionários. Então, eu acredito que seja também o ideal para um bom funcionário que ele tenha pelo menos conhecimento do que se trata aquilo. Porque você também não pode estar tão isolado e falar assim, olha, eu nem sei que isso existe porque isso nunca foi debatido, nunca me foi apresentado. A comunicação, ela muda ao longo do tempo, né? E ninguém está falando aqui de oficialização, porque isso, gente, é um processo longo. Precisa passar aí por várias etapas, né? Tem a comunidade dos países que falam a língua portuguesa e que tem ali um acordo do que é formal, do que não é. Mas a verdade é que no nosso dia a dia, a gente não usa a linguagem formal na oralidade o tempo inteiro. Então, quer dizer, se a gente vira e fala, não, a gente não vai ter contato nenhum, a gente não vai debater isso em hora nenhuma, não vai simplesmente ignorar esse tema. E aí chega ali, na hora de buscar um emprego, você tem um comunicado com a linguagem neutra, você sequer sabe o que é. Eu acho que o conhecimento não faz mal a ninguém. E daí, uma vez conhecendo, você decide se quer usar ou não, se você concorda ou não, e aí acho que vale sim o debate. Eu acho que, né, a troca de ideias, a troca de argumentos, desde que de maneira saudável, ela é sempre muito bem-vinda. Mas o que a gente não pode também é ignorar uma realidade que já acontece aqui no Brasil e acontece também em outros países do mundo. E que se discuta isso no ambiente que lhe é o ambiente que ele precisa ser discutido, que é lá na Câmara Federal, lá no Congresso. A discussão tem que acontecer, Carol. Porque há ali uma discussão clara e que não acontece somente em Belo Horizonte. Então, no país inteiro vem discutindo essa linguagem neutra. Então, que se discuta lá no Congresso, que é o lugar onde é que tem que ser discutido. Para a gente não perder tempo, os municípios não perderem tempo em discutir uma questão, de novo, uma questão que pode estar sendo colocado tanta força, todo mundo se desprendendo de um lado, de outro, a Câmara Municipal hoje parada para discutir esse projeto, que pode ser considerado inconstitucional lá na frente se for aprovado. Então, essa é a minha opinião. A gente tem que mexer mais para tratar com outros assuntos, como, por exemplo, o aumento da tarifa de ônibus, que está afetando todo mundo, não é só a pessoa que pega ali o ônibus, qualquer morador de Belo Horizonte está sendo afetado com esse aumento. Então, que se discuta isso, deixa essas coisas um pouco de lado.